Boa noite, galera tricolor. Aqui é Ney do canal Flumimendel para mais um diário de notícias do nosso Fluminense. O Fluminense vem treinando forte no início da temporada para começar o Carioca no dia 27 e conseguir fazer um time coletivamente entrosado, né? Então o Fluminense anda treinando. Hoje teve um jogo treino contra o Magiense e o Fluminense goleou por 7-0. 2 gols do Germancano, 2 gols do Fred, sendo um de pênalti, um gol do Nino, um gol do Luiz Henrique e outro de Nonato. Fluminense 7, Magiense 0. Tá? Um coletivo muito bom, embora o adversário seja fraco, mas já Fred e Cano já mostraram aí que vai ser uma disputa acirrada pela titularidade, né, gente? Outra notícia importante: Luiz Henrique, jovem atacante do Fluminense, que se destacou muito na última temporada, foi um dos jogadores mais acionados pelos contra-ataques do Fluminense. E segundo o jornalista Jorge Nicola, o Ajax da Holanda está sondando o jovem atacante tricolor para repor a saída de David Neres, brasileiro, que foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Luiz Henrique é um nome que agrada. Não, é a segunda opção do Ajax. Então, se a primeira opção não tiver sorte, Luiz Henrique vai ser sondado como a segunda opção do time da Holanda. Então, a gente aguarda aí pelo Luiz Henrique. Todo dia chega uma sondagem nova pelo Luiz Henrique. É um jogador que fatalmente não ficará muito tempo no Fluminense. Outra notícia: mesmo com a contratação do Fábio, ex-goleiro do Cruzeiro, um goleirão, multicampeão, né? O Abel pediu a manutenção do Muriel, né? Então o Abel pede a manutenção de Muriel que está sendo sondado por algumas equipes também, mas o Abel pediu a manutenção do Muriel. E também a manutenção do Wellington. Houve uma conversa entre os dois, entre Abel e o Wellington, e o Abel pede para a direção a permanência do Wellington para a temporada. Ele conta com o Wellington, ele confia no Wellington, né? Isso aí já não é de hoje, né, gente? O Abel, na penúltima, última passagem que ele teve pelo Fluminense, ele pediu a contratação do Wellington e o Fluminense na época não conseguiu. Alguns jogadores podem ser negociados. Danilo Barcelos, né? Danilo Barcelos está tendo sondagem de 2 equipes, uma da Série A e a outra da Série B. O grande entrave na negociação do Danilo Barcelos é o alto salário que ele recebe no Fluminense. Para um time de Série A, tudo bem. Agora, para um time de Série B, esse salário é muito alto. Pode ser que o Fluminense, não conseguindo negociá-lo 100%, pode ser que o Fluminense ainda arque com uma parte do salário para poder emprestá-lo, o jogador ficar em atividade e o Fluminense diminuir um pouco a sua folha salarial, já que não vai escalar Danilo Barcelos, né? Outro jogador que pode ser negociado é o Manuel, né? O Fluminense está aberto a propostas, e o outro é o Marlon. Marlon teve algumas sondagens, mas nada de positivo ainda pelo Marlon. Então o Fluminense segue querendo negociar alguns jogadores que ele entende que não vão ter muitos, não vão ser muito utilizados nessa temporada, né? Alguns jogadores não participaram desse jogo treino. O Fluminense goleou por 7-0. Entre eles, Danilo Barcelos, Marlon e o Wellington ficaram de fora porque nos seus exames deu uma fadiga, né? Essa fadiga, se o jogador forçar, pode até ter uma lesão. Então, constatou uma fadiga e os 3 foram poupados. Eduardo Oliveira, que era o técnico do time na Copinha São Paulo de Júnior, ex-técnico da equipe Sub-20, já tinha sido sondado uma vez pelo Cuiabá. O Fluminense cobriu e manteve o treinador aqui, confiando no seu trabalho e confiando também que o Fluminense poderia ter um sucesso na Copinha. Mas o Eduardo não foi muito bem na Copa São Paulo. O Fluminense, em alguns jogos, se portou meio perdido, sem variações táticas,
E dessa vez o Eduardo recebeu outra sondagem do Cuiabá e dessa vez o Fluminense não cobriu a oferta e deixou o Eduardo embora. Foi efetivado o técnico do Sub-17, Guilherme Torres. Agora o Fluminense procura um treinador para ocupar o cargo deixado pelo Guilherme Torres no Sub-17. O Fluminense é uma boa notícia também em termos financeiros. Como eu já disse em alguns vídeos, o Mário pode ter seus defeitos no departamento de futebol, em termos de contratações, em termos do futebol. Mas em termos financeiros é inegável que ele vem fazendo um bom trabalho. Ele reuniu todos os credores e seus advogados nas Laranjeiras e ofereceu um plano de pagamento dos 200 milhões que ele deve aos credores mensalmente, dividindo mensalmente esses valores. Tá? Então ele fez uma oferta aos credores para pagar, diluir esses 200 milhões mensalmente. Ou se concordarem num desconto, o Fluminense quitaria alguns acordos à vista. Né? Como eu disse, o Abel conta com o Wellington para a próxima temporada, não inexplicavelmente, porque o Fluminense já conta para a posição com André, Felipe Melo, Martinelli, Nonato, Alexander e Wallace. São 6 jogadores para a posição. Então, para que o 7º? Né? Não dá para entender essa atitude do Abel. Bom, como eu disse, o Danilo Barcelos recebeu algumas sondagens. Né? O Fluminense estuda como pode tentar concretizar essas sondagens em acordos, né? Em fechamentos. De repente, o Fluminense arcando com uma parte dos salários e o Danilo Barcelos seguindo a sua vida em outro clube. Né? O Fluminense, gente, está se aprontando. Hoje, Cristiano jogou na lateral esquerda, na lateral direita, Samuel Xavier, aliás, Calegari. E a zaga formou com Nino, Davi Braz, depois entraram Manuel, Lucas Claro, enfim, Felipe Melo também jogou. O time todo participou dos jogos, com exceção daqueles jogadores que eu citei, que estão com desgaste muito grande. Né? Também não atuaram o Marcos Felipe, não jogou. Pineda também não jogou. Pineda não fez o jogo, não jogou no jogo de hoje. Uma grande atuação do Germancano. Fred também mostrou todo o seu oportunismo. Então a briga ali no ataque vai ser muito efetiva. Os dois jogadores vão brigar pela titularidade. O nosso Fred é um grande ídolo. É um jogador que não foi muito municiado na última temporada. A gente não pode só culpar o Fred, porque o Fred já é um jogador de área. O Fred não é um jogador de sair de área. Então, para o Fred funcionar, a bola tem que circular ao redor do Fred. Tem que ter jogada de linha de fundo, tem que ter um meio-campo criativo que saiba enfiar a bola para o Fred. Enfim, para o Fred funcionar como artilheiro que ele sempre foi, ele tem que ser municiado. Né? Então, se a gente, de repente, se o Abel formar uma equipe do 3-5-2, com 3 zagueiros, 5 no meio campo e dois jogadores ofensivamente, o Fred vai funcionar. Né? Principalmente se ele jogar ao lado do Luiz Henrique, que é um jogador rápido, que tem tudo para funcionar ao lado do Fred. Né? O meio campo formado com Natan, 2 alas. Ou o Luiz Henrique pode funcionar ou como parceiro do Fred no ataque, ou então como ala na direita, né? Colocando o Luiz Henrique como ala sem obrigação de marcar, liberando o Luiz Henrique ofensivamente. E o Cristiano na esquerda. O Luiz Henrique na direita, Cristiano na esquerda. Enfiado, ou Cano e Fred, ou Fred e o William Bigode, ou Cano e o William Bigode. Né? O Abel poderia fazer esse esquema tático que daria muito certo no Fluminense. Poderia formar o meio-campo com André, Felipe Melo e Natan, né? Iago e André, Felipe Melo, Natan, Cristiano, Luiz Henrique
William Bigode e Fred no ataque. Seria uma excelente equipe do Fluminense se jogar dessa forma, né? Com 2 alas livres para atacar. Seria um Fluminense muito forte. Então, gente, é isso aí, é o que eu tinha para falar para vocês hoje. O Fluminense tentando arrumar a casa financeiramente, com o Mário Bittencourt fazendo um bom trabalho na parte de finanças. O Fluminense tentando se acertar em campo com Abel Braga, formando a sua equipe para iniciar o Carioca e formar um time coletivamente forte para a gente poder iniciar a Libertadores com o pé direito, que já vai ser em fevereiro. Tá bom? Então é isso, é o que eu tinha para contar para vocês. Por favor, peço que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que assistam os vídeos e que compartilhem com o maior número de tricolores possíveis. Ok? Muito obrigado pela participação de vocês e saudações tricolores. Fiquem com Deus.